Sempre ao vivo, né? E aí, Edinaldo, você queria falar um pouco sobre essa questão dentro do nosso projeto, dentro da leitura de hoje do Magnífica, você queria falar? Vem você com... Vai polemizar, não? Polemizar, o tema é polêmico, né? Quer dizer, pelo menos alguns defendem uma posição, outros defendem uma outra, mas eu quero dizer aqui por que nós católicos, né, nos referimos a Maria como Virgem Maria, né? Porque para nós ela permaneceu virgem antes, durante e depois do parto. E falar um pouco dessa questão dos irmãos de Jesus. Primeiro, porque um assunto puxa o outro, né? Se ela permaneceu sempre virgem, Jesus certamente não teve outros irmãos, né? Primeiro, a respeito da virgindade de Maria, está lá no livro de Isaías, no capítulo 7, versículo 14, né, quando Isaías, ele profetiza dizendo que o próprio Deus vos dará um sinal, eis que a virgem conceberá e dará à luz a um filho. Ou seja, a virgem, ela faz duas coisas, ela concebe e dá à luz. Você percebe, Abdias, que a palavra do profeta, ele diz que a virgem concebe e dá à luz. Então, isso nos leva a pensar que ela, sendo virgem, ela concebe e o menino nasce também permanecendo ela virgem, né? Mas fica aquela questão lá de Mateus 1,25, que alguns dizem assim, porque lá em Mateus 1,25 está escrito que José não a conheceu até o dia em que nasceu o menino. Essa palavra até ou até que, ela dá um ponto de partida, mas não dá um ponto de chegada. O fato de ali colocar até o dia em que o menino nasceu não significa que depois que o menino nasceu, José tenha tido normalmente algum tipo de relação com Maria, tenha conhecido Maria, como é o termo bíblico. Até porque, até ou até que, dentro da própria Bíblia, se nós formos por essa linha de raciocínio, ali no livro de Samuel, né, segundo Samuel, capítulo 6, versículo 23, diz assim: até aqui o Senhor nos ajudou. Então, pensando por essa linha de raciocínio, significa que daqui por diante o Senhor não nos ajuda mais? Uma outra passagem lá, do livro de Samuel, essa passagem que eu falei é 1 Samuel, capítulo 7, versículo 12. Até aqui o Senhor nos ajudou. 2 Samuel 6, 23, ele diz assim, que Mical não teve filhos até o dia da sua morte. Então, se até dá um ponto de referência para o que acontece depois, poderíamos dizer então que Mical, depois da morte, teria tido filhos? Não, né? Eu já soube até algumas pessoas que tentaram, mas não conseguiram, não. Então, a palavra até ou até que não dá do que aconteceu depois. Jesus lá em Mateus 28, 20, ele diz: eis que estarei convosco até o fim dos tempos. Então, depois do fim dos tempos, ele não estará mais. Eu acho que isso aí já ficou compreendido dentro da palavra de Deus. Eu não vou dar uma explicação dentro da língua portuguesa, porque o que interessa para nós é a palavra de Deus, né? Então, porque dentro da palavra da língua portuguesa nós poderemos ver isso mais claramente, mas o que interessa para nós é o que diz a palavra. E a palavra mostra claramente que essa palavrinha até ou até que não tem muita importância, né? Nós cremos naquilo que a igreja sempre acreditou desde o primeiro século,
que Maria permaneceu sempre virgem antes, durante e depois do parto, depois do nascimento de Jesus. Como? Jesus diz assim, olha, eu sou a luz do mundo. Quem me segue não andará nas trevas. Da mesma forma que a luz passa pelo vidro, sem quebrar o vidro, mas ela passa, da mesma forma, Jesus, sendo a luz do mundo, não precisando de homem para que ele fosse gerado, também o parto dele foi de uma forma nova. Não precisou romper a virgindade de Maria, assim como o vidro passa pela luz. E Jesus é especialista em fazer isso. Depois de ressuscitado, lá no Evangelho de São João, capítulo 20, versículo 19, o que é que diz lá? Que estando as portas fechadas por causa dos judeus, Jesus se coloca no meio deles e diz, a paz esteja convosco. Jesus entra num lugar e sai do lugar, estando as portas fechadas. Alguém consegue fazer isso? Então Jesus é especialista em fazer esse tipo de coisa. Da mesma forma que ele entra e sai, as portas estando fechadas, da mesma forma ele entrou no útero de Maria, no ventre de Maria, e dele saiu, deixando as portas fechadas, né? Agora, o que diz um pouco, vamos ver aqui um pouco da palavra de Deus a respeito dos irmãos de Jesus. A gente pega o Evangelho deixa eu pegar aqui, Evangelho de Marcos, capítulo 6, versículos de 1 a 6, onde ele vai falar um pouco aqui dos irmãos de Jesus, que retrata aquela situação de Jesus na Galileia, quando Jesus está lá na Galileia, falando na sinagoga, e as pessoas começam a perguntar, não é esse o filho de José? Não é Maria sua mãe? Não estão aqui seus irmãos? Não são eles Tiago, José, Simão e Judas? Seus irmãos também não moram aqui conosco? Então, esta passagem também, se nós formos pegar primeiro, a palavra irmão no hebraico, ela não tem o mesmo sentido da palavra irmão na língua portuguesa. Não tem o mesmo sentido da palavra irmão na língua portuguesa. Porque no hebraico a palavra irmão designa qualquer parente. Qualquer parentesco era designado como irmão. Então primo, um tio, um sobrinho, todos eram irmãos. Isso fica claro para nós quando a gente pega ali Gênesis 12, 4 e 5, quando diz ali que Ló era sobrinho de Abraão, era filho de um irmão de Abraão. E quando a gente vai em Gênesis 13, 8, quando está tendo uma contenda entre os pastores de ovelha de Ló e de Abraão, Abraão diz a Ló, não convém brigarmos, porque nós somos irmãos. Então, a palavra irmão, entre Ló e Abraão, era para designar que um era tio e outro era sobrinho, que eles eram parentes. Então, na língua hebraica, a palavra irmão não tem o mesmo sentido que na língua portuguesa, que seriam, caso, filhos da mesma mãe. Nós temos palavras para primo, para tio, para sobrinho. O hebraico antigo não tinha essa conotação, não tinha essa separação. Eu até, quando eu comecei a minha caminhada, eu ficava escandalizado quando eu li Abraão no Egito, e ele dizendo ali conversando com Sara, e dizendo que ia dizer ao faraó que ele e Sara eram irmãos. Eu fiquei pensando, mas como? Se ele era casado com Sara, como ele podia ser irmão de Sara? E essa dúvida ficou martelando em minha cabeça um bom tempo, até que eu compreendi que eles se casavam dentro da família, mas com parentes próximos, né? Às vezes entre primos, entre pessoas próximas que fossem da mesma tribo, que fossem da mesma família, porque haviam direito
de herança daquela tribo. E eu fiquei pensando como é que eles podiam fazer isso, mas depois eu compreendi que Abraão e Sara eram irmãos, mas não quer dizer que eram irmãos de sangue, mas parentes próximos. A própria Bíblia, a própria Sagrada Escritura, ela nos mostra, a respeito desses que são citados como irmãos de Jesus, quem são os pais e quem são as mães desses que são colocados como irmãos de Jesus. Aí você pode pegar o Evangelho de Mateus, no capítulo 27, nos versículos 55 e 56, que ali vai falar perto da ressurreição, ele vai falar das mulheres que seguiam Jesus, e vai falar de Maria Madalena, vai falar de Maria, mãe de Tiago e José. Então, o Tiago e o José, que aparecem como irmão de Jesus, em Mateus 27, 55 e 56, aparece ali quem é a sua mãe. Uma outra Maria, né? Aí você vai no Evangelho, na carta de Judas, capítulo 1, versículo 1, Judas se identifica e ele vai dizer assim, ó, Judas, o irmão de Tiago. Então, aí você já percebe que Judas, Tiago e José são irmãos. Porque em outras passagens também, a mesma Maria aparece como mãe, sabe? Aí você vai depois no Evangelho, quando fala da eleição dos apóstolos, Tiago aparece como filho de Alfeu. Tiago e Simão aparecem como filhos de Alfeu. Note bem esse nome, porque Alfeu na Bíblia é um nome-chave para a gente compreender uma série de coisas. Porque Alfeu aparece numa passagem muito importante na Sagrada Escritura e muito relatada por nós, ali em Lucas 24:10, quando fala dos discípulos de Emaús. O nome de Alfeu tinha um outro nome e ficou mais conhecido por esse outro nome,